Agora, a respeito da escrita, escreva, pratique. Mas eu não sei se você precisa ter regras muito específicas. As pessoas falam, por exemplo, escreva todo dia. É bom, mas não precisa ser uma coisa extremamente rígida, né, quase religiosa, e que se você não fez, então você não pode ser escritor. O que acontece é que é importante você criar uma disciplina. Então, quem vai saber qual que é o horário melhor para fazer isso é cada um, e talvez esse horário mude se adaptando de acordo com o seu estilo de vida e o seu momento. Precisa ser absolutamente todo dia? Não, depende, enfim. A quantidade de palavras é cada um que determina. Não faz muito sentido que seja uma frase só, mas também não precisa necessariamente ser 1.500 palavras. Então, é uma questão de exercitar e perceber, porque existe uma lógica de que se você simplesmente escrever 10.000 palavras de uma vez só e ficar 2 semanas sem produzir nada, você não está criando ritmo e disciplina, e aí você não avança nesse processo. Então, é importante sempre exercitar. Precisa por dia, pode ser em diferentes formatos e linguagens. É uma questão do seu exercício de escrita. Inclusive, no começo, é até interessante que você varie, não muito aleatoriamente, e cada dia uma coisa nova, mas de repente 1 ou 2 semanas para uma coisa, depois uma prática um pouco de outra. Porque quanto mais linguagens você praticar, mais rico pode ficar o seu próprio trabalho. Agora, existem questões específicas, né? Você não pode deixar vazar o tipo de trabalho que você faz com artigos para sua linguagem de roteiros. São coisas muito diferentes. E eu percebo que, por exemplo, eu tendo uma experiência inicial como roteirista, a gente aprende a escrever muito em ação, né? E um pouco de colocar uns diálogos também. Mas essa parte de pensamento, de sentimento, esses floreios não existem porque não cabe você colocar esse tipo de coisa para uma obra audiovisual. E aí, na hora da literatura, ficava tudo muito diretão e em formato de cena, até eu me acostumar a perceber as nuances disso e conseguir fluir dessa maneira. Claro que também não tem problema nenhum se você escrever de uma maneira muito mais ação, muito mais descritível, etc., pode funcionar. Mas a questão é que estava um pouco engessada. Da mesma forma que algumas pessoas que trabalham muito tempo escrevendo copywriting acabam tendo dificuldade de soltar para uma linguagem mais pessoal ou mais descritiva. Então, é bem interessante, se você estiver focando também num nicho para estudo ou para trabalho, que você lembre de, com alguma frequência, mexer com aquilo que você realmente quer, porque senão corre o risco de ficar um pouco mais engessado e você ter mais dificuldade para soltar isso depois. Então, se você, por exemplo, trabalha escrevendo para blogs, né, fazendo artigos para negócios e marketing, voltar um pouco com exercícios individuais no seu tempo, para o seu processo, a fazer aquilo que te deixa satisfeito mesmo. E com relação a outros exercícios também, é bem bacana trabalhar com algumas coisas que eu vi em concursos e aprendizado sobre escrita, de você mesclar gêneros, trabalhar os seus personagens em outros contextos e se desafiar no processo do que você está escrevendo, porque isso vai ampliar a sua própria origem. Então, se você está escrevendo um romance histórico e você desenvolver esses personagens um tempinho numa logística de, sei lá, faroeste, não foi um bom exemplo, de terror, por exemplo, você pode acabar conhecendo mais sobre a sua própria narrativa e conseguindo desenvolver ainda melhor as suas descrições, passagens e etc. Que eu me lembre, era isso que eu tinha para compartilhar agora. Continue sempre exercitando. A questão de produzir volume é super importante, porque é mais do que natural que as primeiras versões de qualquer coisa não saiam muito boas. Isso não quer dizer que elas precisam sair horríveis, como algumas pessoas meio que dão a entender. Mas muitas vezes elas não vão sair nem perto do que é a versão final. Para isso que existe revisão, edição, etc. E às vezes é isso, assim, é importante desligar esse editor interno, deixar fluir e depois você olhar e falar, isso aqui não funciona, ok? Mas continuar produzindo mesmo assim, porque se você se preocupar em produzir uma coisa muito boa, tem essa objetividade de
quando mais você produz, melhor a coisa vai ficar. Tem um exemplo bem legal disso, já tá super longo aqui, mas acho que vale bem a pena compartilhar, que eu tava vendo no final de 2018 uma pessoa falando sobre a importância de ter 100 rejeições por ano, em questões de projetos, trabalhos, concursos, etc. E a questão das 100 rejeições é o fator de você se inscrever em mais de 100 coisas, e que representa que, geralmente, né, tem uma média aí, dependendo da área, que pode ser 3, 5, 82, sei lá, rejeições representam uma validação, né, uma aceitação. E quando você trabalha dessa forma, você se mantém nativa, você está sempre produzindo. E aí tinha um comparativo de uma classe que foi trabalhar com arte, né, na produção de cerâmica, e metade dos alunos foi convidado a produzir um trabalho sensacional ao longo do semestre, e a outra metade em produzir muitos. E no fim das contas, quem produziu muitos fez coisas mais sensacionais, porque estava liberto da ideia de ter que fazer uma coisa incrível e ficou praticando o tempo todo. E aqueles que ficaram aterrorizados com a ideia de ter que produzir alguma coisa incrível ao longo do semestre acabaram tendo muito mais dificuldade de se soltar e conseguir chegar em alguma coisa. Então, eu acho que para qualquer metodologia de escrita é sempre importante lembrar disso. É isso aí. Até a próxima. Valeu pela companhia.